Imagine embarcar em um trem em Nova York e desembarcar em Londres apenas 60 minutos depois, sem nunca sair do solo. Sem aeroportos, sem jet lag, sem turbulência, apenas uma cápsula elegante disparando sob o Oceano Atlântico a milhares de quilômetros por hora. Parece coisa de ficção científica e, por enquanto, é mesmo. Mas o conceito de uma passagem colossal submarina conectando a América do Norte e a Europa é mais do que apenas uma fantasia. É uma visão ousada que tem cativado engenheiros, futuristas e sonhadores há mais de um século. Será que a humanidade conseguiria superar os obstáculos tecnológicos, financeiros e ambientais necessários para construir tal maravilha? Ou este é o caso máximo de ambição, superando a realidade? A ideia desafia os limites da física, da engenharia e até da geopolítica. Ela nos convida a imaginar um futuro onde os oceanos não mais dividem, mas conectam. Hoje, vamos mergulhar no ambicioso megaprojeto do Túnel Transatlântico, explorando suas origens imaginativas, a dimensão de seus desafios, as promessas que ele oferece e os custos colossais que exige. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. A ideia de um túnel sob o Oceano Atlântico não é nova. Ela remonta à literatura de ficção científica do início, notavelmente nas obras de Júlio Verne e de autores posteriores que imaginaram viagens futuristas sob o mar. Em 1913, o engenheiro civil americano Roberto Goddard, mais conhecido por seu trabalho pioneiro em foguetes, propôs pela primeira vez um sistema de transporte por tubo de vácuo que poderia, em teoria, conectar Nova York e Londres. Ao longo do século XX, o conceito ocasionalmente ressurgia em círculos técnicos e narrativas de ficção científica. Em 1975, o físico Gerard K. O'Neill discutiu trens de tubo de vácuo viajando em velocidades quase supersônicas em seu livro A Fronteira do Espaço. A Guerra Fria renovou o interesse em megaprojetos de engenharia em grande escala. Mas a escala e o custo enormes de um túnel transatlântico mantiveram a ideia no campo da fantasia. No entanto, a conclusão do Túnel da Mancha em 1994 entre a Inglaterra e a França reacendeu o interesse público por túneis submarinos. Se um túnel de 50 quilômetros sob o Canal da Mancha foi possível, será que o Atlântico pode ser o próximo? Construir um túnel sob o Oceano Atlântico não é apenas uma tarefa monumental. É, sem dúvida, o desafio de engenharia mais complexo que a humanidade já imaginou. O obstáculo mais imediato é o comprimento absoluto. O túnel transatlântico proposto teria cerca de 5.500 quilômetros ou 3.400 milhas entre Nova York e Londres, embora as rotas possam variar. Para comparação, o Túnel da Mancha tem apenas 0,9% do comprimento de uma versão transatlântica. Construir algo nessa escala traz pesadelos logísticos, incluindo o transporte e a montagem de milhões de toneladas de materiais, a coordenação de milhares de trabalhadores em vários países e a manutenção da precisão na construção ao longo de milhares de quilômetros. O cronograma de construção por si só poderia se estender de 50 a 100 anos, tornando-se um projeto de várias gerações. Nenhuma empresa ou nação sozinha poderia assumir esse projeto de forma realista. Seria necessário uma coalizão global de governos e indústrias, algo sem precedentes na história da infraestrutura. Além disso, o Oceano Atlântico atinge profundidades de mais de 8.000 metros, ou 5.000 milhas em certos pontos. Construir nessas profundidades apresenta problemas impressionantes. A pressão nessa profundidade excede 800 vezes a pressão atmosférica, capaz de esmagar a maioria dos materiais convencionais. As paredes do túnel precisariam suportar forças de compressão extremas, permanecendo estruturalmente estáveis por décadas, se não séculos. Além disso, as equipes de construção em alto mar e os robôs enfrentariam ambientes hostis, com condições de escuridão total, temperaturas congelantes e mobilidade limitada devido à pressão. Um dos obstáculos geológicos mais assustadores é a dorsal mesoatlântica, uma fronteira contínua de placas tectônicas que atravessa o centro do oceano.
Essa região é sismicamente ativa, com terremotos e atividade vulcânica frequentes, além de ser geologicamente instável, tornando-se uma zona de alto risco para infraestrutura de longo prazo. Técnicas tradicionais de escavação de túneis não seriam adequadas nessas condições devido à enorme complexidade de perfurar o leito do Atlântico. Engenheiros propuseram várias alternativas. Uma delas envolve a construção de um túnel flutuante, basicamente um tubo submerso, suspenso na água, ancorado ao fundo do oceano por cabos ou pontões. Esse projeto poderia evitar alguns dos desafios associados à perfuração e escavação em alto mar. Mas isso traria novos problemas, como lidar com as correntes oceânicas, tempestades e a estabilidade das âncoras. A maioria das propostas modernas para o túnel transatlântico o imagina como um sistema de tubo a vácuo ou um trem de levitação magnética maglev, que operam acima da água em cápsulas flutuantes ou submersas. O conceito de Hyperloop de Elon Musk gerou bastante repercussão, embora ainda esteja em sua fase inicial de desenvolvimento. Essas tecnologias eliminam a resistência do ar e o atrito, teoricamente permitindo velocidades de viagem superiores a 8.000 km por hora, possibilitando uma viagem de Nova York a Londres em menos de 1 hora. A tecnologia maglev já existe em lugares como Japão e China, onde os trens deslizam pelos trilhos usando ímãs poderosos. No entanto, expandir a tecnologia maglev para operar em um tubo de vácuo sob o oceano exigiria uma inovação monumental. O túnel não só precisaria manter a integridade estrutural em profundidades e pressões extremas, mas também teria que sustentar um ambiente de vácuo ou quase vácuo ao longo de toda a sua extensão. Algo que nunca foi tentado nessa escala. Além disso, os sistemas de segurança precisariam ser praticamente à prova de falhas em altas velocidades. Qualquer parada repentina devido a uma falha mecânica ou perda de vácuo poderia ser catastrófica. Sistemas de suporte à vida, procedimentos de evacuação e infraestrutura de emergência precisariam ser integrados perfeitamente ao túnel, levantando questões sobre viabilidade e tolerância ao risco. Embora essas alternativas de túneis estejam longe de serem implementadas, elas refletem uma tendência mais ampla no transporte. A busca por soluções de alta velocidade e baixo impacto para o custo da conectividade global é talvez a maior barreira para uma realização do túnel transatlântico. As estimativas variam muito, mas a maioria coloca o preço na casa das dezenas de trilhões de dólares. Para comparação, o túnel da Mancha custou aproximadamente 14 bilhões de dólares em 1994, e isso para um trecho de 50 quilômetros. O túnel transatlântico seria mais de 100 vezes mais longo, exigindo muito mais recursos, mão de obra e tempo. Mesmo com a união de recursos das superpotências globais, financiar um projeto desse porte colocaria grande pressão nas economias nacionais. É improvável que o investimento privado compense a diferença, pois o retorno pode levar séculos para ocorrer. Os ingressos teriam que ser muito caros para alcançar o equilíbrio rapidamente, o que limitaria o acesso e reduziria a demanda. Por outro lado, os defensores argumentam que o túnel poderia eventualmente se pagar por meio da transformação do comércio global e do turismo. Se o tempo de viagem entre continentes fosse reduzido de 8 horas de avião para menos de 1 hora por túnel, a integração econômica poderia disparar, os negócios, a logística e o intercâmbio cultural acelerariam, potencialmente inaugurando uma nova era de globalização. Mesmo assim, o investimento inicial ainda é um grande obstáculo. Embora o túnel possa reduzir as emissões das viagens aéreas a longo prazo, sua construção pode ter consequências ambientais profundas. O fundo do oceano é um ecossistema delicado, lar de inúmeras espécies que ainda são pouco compreendidas. Escavar túneis ou instalar estruturas no leito marinho pode perturbar habitats marinhos, liberar sedimentos tóxicos e interferir nas correntes submarinas. Além disso, a energia necessária para construir e operar um túnel desse tipo seria imensa. Mesmo que fosse alimentado por fontes renováveis, apenas a fase de construção já geraria uma pegada de carbono significativa.
Além disso, a manutenção e as operações de emergência em profundidades extremas exigiriam monitoramento constante e sistemas de suporte que poderiam sobrecarregar ainda mais as redes de energia. Também existem riscos ambientais mais amplos a serem considerados no caso de uma falha catastrófica, como uma ruptura estrutural ou colapso. Os danos ambientais poderiam ser graves, especialmente se materiais como bombas de vácuo, componentes magnéticos ou sistemas de energia fossem comprometidos. Esses perigos precisariam ser mitigados com rigorosas salvaguardas de engenharia e avaliações ambientais. Se um dia o túnel transatlântico for construído, redefinirá as relações internacionais. Uma ligação fixa entre a América do Norte e a Europa uniria as duas regiões mais do que nunca, com consequências econômicas, políticas e militares. Por um lado, o aumento da conectividade poderia promover a paz e a cooperação. Projetos de infraestrutura compartilhada frequentemente unem nações em um esforço colaborativo, e o túnel exigiria níveis de confiança e coordenação sem precedentes. Aliados da OTAN podem usar o túnel para fins estratégicos, enquanto empresas ganham cadeias de suprimentos mais eficientes e acesso a mercados. Por outro lado, um projeto tão grandioso poderia se tornar um ponto de tensão geopolítica. Decisões sobre quem controla o túnel, como ele é protegido e quem se beneficia dele podem gerar tensões. Também há riscos de segurança a serem considerados. Um túnel dessa magnitude seria um alvo de alto valor para ataques, exigindo vigilância rigorosa e protocolos internacionais. O túnel transatlântico permanece, por enquanto, um sonho fora de alcance. Os desafios tecnológicos, financeiros e ambientais são assustadores e nenhum passo sério foi dado para iniciar sua construção. Ainda assim, ele persiste como um dos conceitos de engenharia mais fascinantes do nosso tempo. Se algum dia será construído, depende de uma série de variáveis. Avanços na tecnologia de tunelamento, mudanças na política global, descobertas em energia e ciência dos materiais e a vontade coletiva da humanidade de tentar o impossível. Enquanto isso, o túnel serve como um experimento mental, um teste do que podemos alcançar, quando a visão supera as limitações. Em um mundo cada vez mais interconectado, o túnel transatlântico se destaca como um farol de possibilidades. Isso nos lembra que, enquanto alguns sonhos permanecem abaixo da superfície, outros só precisam do momento certo e das mentes certas para se tornarem realidade. O que você acha? Será que o túnel transatlântico algum dia será construído? Deixe sua resposta na seção de comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.